A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco, lembrando que nós estamos aqui fazendo mais uma lição do discipulado, a lição número 4, o que acontecerá depois da morte, a parte 2. Eu quero agradecer pela companhia de cada um que está participando, obrigado pelo carinho. Lembrando que nós temos o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Nós temos também no YouTube a nossa página Igreja Batista Eulan e no Facebook, no seu próprio Facebook, você pode ir lá na sua página, você vai encontrar a lupa e ali você vai escrever Igreja Batista Eulan, vai aparecer a nossa página, você vai curtir e ativar a notificação. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado. E eu quero então, mais uma vez, agradecer a todos que de alguma forma têm estado conosco. Deus abençoe e estamos orando por vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, mas sabemos que a palavra de Deus nos fortalece e ela que nos sustenta diante da circunstância. Nós vamos agora então dar início, em nome de Jesus, a essa lição, o que acontecerá depois da morte. Enquanto isso, gostaria que você estivesse compartilhando. Ok, o som está bom, isso é importante. Gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando e Deus seja louvado. Vamos então. Lição 4, o que acontecerá depois da morte? A parte 2. Existe vida após morte? Sim ou não? Então nós paramos na pergunta 4. Na parte 1, se você não assistiu, você pode estar acessando o site e também no YouTube e assistir. Todos ressuscitarão ao mesmo tempo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, e a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, diante dessa pergunta, todos ressuscitarão primeiro? Aqui está se falando da passagem que nós já falamos na volta triunfal de Cristo, na lição 2, quando Cristo ele volta e a Bíblia nos relata que ao tocar a trombeta, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo até hoje, e aqueles que também no Velho Testamento, alguns chegam até a dizer, mas pastor, aquelas pessoas que morreram no Velho Testamento que ainda não tinha Cristo, não tinha Jesus, e eles? Então, lembrando que no Velho Testamento eles tinham uma promessa da vinda do Messias, e eles então criam nesse Messias que havia de vir. Então, eles estavam crendo em Jesus. Eles morreram pela fé em Jesus. E eles também irão ressuscitar. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos, nós que ainda não experimentamos a morte, iremos sim ouvir o toque da trombeta e no abrir e fechar de olhos, segundo a Bíblia, 7 milésimos de segundo, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. É claro que esse fato será para aqueles que estão no Senhor. Aqueles que estão vivendo o Evangelho na Palavra de Deus, estão buscando ao Senhor, se santificando, estão deixando o pecado, vivendo uma vida que agrada o coração de Deus. Porque aqueles que não estiverem fazendo assim, ficarão para a grande tribulação. E o que a Bíblia nos fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Como eu disse para você, nós já tivemos prova de arrebatamento. O próprio Elias, ele subiu ao céu, ele não morreu, não experimentou a morte, ele foi elevado ao céu. O próprio Enoque, lá em Gênesis, também a Bíblia fala que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Nós temos exemplo, o próprio Filipe, ao batizar o eunuco em Atos capítulo 8, terminando de batizar, a Bíblia fala que ele foi arrebatado e apareceu em outra cidade já pregando o Evangelho, mostrando que isso é apenas um exemplo do que será o arrebatamento da igreja.
Eu sempre costumo dizer que será como o imã. Você coloca o imã e ali você tem ali um pouquinho de feijão, um pouquinho de madeira, de gravetos, ali também os pregos, um arroz, e você passa o imã, somente os preguinhos vai subir, serão atraídos. Assim será na vinda de Cristo. Como eu disse, juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo ressuscitaram nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então será muito rápido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então toda essa angústia, essa tribulação que nós vivemos aqui, vai passar para aqueles que estão em Cristo. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Agora, deixa eu só ver, porque não estamos tendo a parte boa, que é isso. Agora sim, todos ressuscitarão ao mesmo tempo. Agora sim, vamos lá, deixa eu ver se é essa parte, se a gente não pulou nenhum pedaço. Vamos ver, porque... Aqui, vamos ver aqui, acho que aqui foi logo no início que eu fiz ontem. Vamos voltar lá só para a gente não perder essa parte boa do PowerPoint que nós temos aqui. Vamos lá. Então é aqui que nós paramos, ok? Agora sim. 4. Todos ressuscitarão ao mesmo tempo. Então haverá a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo do 4 ao 6. Então vi uns tronos. E aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então nós vimos agora recentemente, lá no Oriente Médio, muitas pessoas sendo mortas, degoladas por amor a Cristo. Por ser cristãos, foram degoladas. E isto vai ser, isso que está acontecendo nos dias de hoje é apenas um exemplo do que será na grande tribulação. Porque lembrando que na grande tribulação irá iniciar logo após a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E aquelas pessoas que não estavam preparadas, que não vigiaram, que não levaram a sério as coisas de Deus, ficarão para a grande tribulação, aonde o diabo também vai se encarnar e ele estará aqui dirigindo este mundo durante 7 anos, que é a última semana de Daniel. 69 já se cumpriu e agora estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça se fecha no arrebatamento. E aí a última semana, que são 7 anos, vai iniciar. E ai daqueles que não levaram a sério, porque... Hoje você é salvo pela fé, você através do arrependimento, da conversão, você então se entrega a Jesus e você tem a sua salvação. Mas na grande tribulação, para você ter a salvação, você vai ter que dar a sua própria vida. É muito mais complicado do que nos dias de hoje. E muitos serão degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. A besta será o anticristo. Lembrando que a Bíblia mesmo fala que será o diabo se encarnando, assim como Deus se fez carne e habitou entre nós através de Jesus, o diabo também se fará carne na pessoa da besta. E a Bíblia fala que ele então terá o comando mundial durante 7 anos e ele não terá misericórdia. E, ao mesmo tempo, vai ser estabelecido a marca da besta. E hoje nós estamos vivendo, na pandemia, já um protótipo disso. Hoje, até mesmo nós, quando voltarmos à igreja, teremos que colocar aquele infravermelho para medir a febre, né, na testa. Vamos medir ali a temperatura. Isso já é um protótipo do que será também a marca da besta, porque vai ser colocado na mão e na testa. As pessoas já estão se acostumando a oferecer a testa. Então isso também será uma grande alerta para nós. E a Bíblia fala, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, só para a gente entender, haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição, que é agora no arrebatamento, e também
que é acrescentado aí essa outra situação dos mártires da grande tribulação, que irão ressuscitar no final da grande tribulação para entrar no milênio com Cristo. Aqueles que foram degolados por amor a Cristo na grande tribulação vão ressuscitar e vão fazer parte com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Então, os dois fazem parte da primeira ressurreição. Enquanto aqueles que morreram sem Cristo, sem acreditar em Cristo, sem viver a Cristo, vão continuar no túmulo. Olha o que a Bíblia fala. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Então, lembrando que logo depois da grande tribulação, aonde a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, eles vão inaugurar o lago de fogo, que ainda não foi inaugurado, porque hoje apenas existe, segundo a Bíblia, o inferno. O inferno é no centro da terra, segundo a palavra de Deus. E quem vai para o inferno? Aqueles que não creram na palavra de Deus, que rejeitaram a Jesus, que não acreditaram nas promessas. Então vai o espírito do homem para o inferno, até o dia que acontecerá então a ressurreição, a segunda ressurreição, que é no juízo final. Eles vão sair de lá, o espírito, vão pegar os seus corpos e comparecer diante de Deus, corpo, alma e espírito, mas já estão condenados. E serão lançados agora, corpo, alma e espírito, no lago de fogo e nunca mais sairão de lá. Hoje nós olhamos para o Brasil, que tem uma lei, né, bem fajuta, podemos assim dizer, porque a pessoa que, ainda que ela seja colocada a condenação máxima, 30 anos, ela nunca cumpre esses 30 anos e a pessoa sai antes. Agora imagina, em relação ao fogo eterno, ao lago de fogo, nunca mais sairá de lá. Vai passar 100 anos, vai estar lá, 1000 anos estarão lá, 1 milhão de anos estarão lá, 1 bilhão de anos, não tem mais saída. Infelizmente, é o que a Bíblia nos relata. Por isso que nós estamos falando o que vai acontecer depois da morte. Para nós termos, sim, a salvação da nossa alma somente através do arrependimento e da fé em Jesus e de uma conversão genuína. Jesus disse, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Como nós já falamos até dentro da igreja, infelizmente tem o joio e o trigo. Que você não seja o joio, mas que você seja o trigo. Porque também haverá colheita dentro da igreja. E uma boa parte, infelizmente, é joio. Vamos lá agora, na continuação. A resposta é, todos ressuscitarão ao mesmo tempo? Não. A outra pergunta, é a quinta pergunta. Como será o julgamento dos não salvos? Então, lembrando, aquelas pessoas que não foram salvas. E como vai ser o julgamento delas? Vamos ver? Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco. Aqui o apóstolo João, na ilha de Pátimo, tendo a revelação do Apocalipse. Ele vê esse trono branco, falando da santidade de Deus, da pureza de Deus, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e céu. É o que eu sempre falo. Se nós colocarmos a lâmpada que nós usamos no dia a dia, na nossa sala, no nosso escritório, na nossa cozinha ou no quarto, e pegarmos aqueles holofotes que se usa lá, muitas vezes nos estádios, e colocar sobre as lâmpadas que usamos no dia a dia, elas desaparecem. E isso João estava dizendo, que o que estava sentado no trono, diante dele fugiram céu e terra. Por quê? Ele é o Criador do sol, ele é o Criador do universo. E ele é luz. A luz dele fez com que tudo que ele criou desaparecesse, porque ele é santo. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos em pé. Então se viu os mortos em pé, porque houve a ressurreição dos mortos. Isso mesmo. E eu um dia estarei lá, você estará lá. Aquilo que estamos falando hoje, mencionando a palavra de Deus, Apocalipse 20, do 11 ao 15, que isso será fato. Estaremos lá de camarote. E o que você vai ouvir de Jesus? Esse é o dilema. Porque eu sempre costumo dizer, se você não consegue olhar para o sol em pleno meio-dia, encará-lo, não é verdade? Se você olha para o sol em pleno meio-dia, você vai ficar cego. Imagina você estar diante do Criador do sol. E você realmente não se preparou, você não vigiou. Então ele diz, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Eu já disse que esses livros é, com certeza, a Bíblia Sagrada.
66 livros que nós temos nela, a coletânea, a Bíblia, o livro de Deus. Porque lembrando que é a lei de Deus. Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, mas a palavra que eu tenho pregado há de julgar no último dia. Assim como o juiz aqui na terra precisa da lei para condenar ou absolver alguém, no dia do juízo não será diferente. Ele vai usar a lei dele. Qual é a lei? É a palavra de Deus, que vai julgar o homem naquele dia. Então abriram os seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E eu já falei sobre o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro do registro de nascimento. É aquele que quando você nasce, você aqui na terra é registrado no cartório, também não é diferente lá no céu. Tem um livro da vida. E esse livro é o registro do seu nascimento, da sua conversão. Jesus disse para Nicodemos em João 3, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Então é necessário a gente nascer de novo. E quando o nosso nome, então, é colocado no livro da vida através da nossa conversão, quando nós ouvimos a palavra, nos arrependemos, então nos convertemos a Cristo, o nosso nome é escrito lá. E ele diz assim, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, aquilo que Deus deixou para obedecermos. E se nós negligenciarmos, não tem o que fazer. Segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. Todos que morreram no Titanic, que nunca achou, vai ter que dar os seus mortos. Ao mesmo tempo, outros que foram colocados no mar, que não acharam os seus corpos, vai ter que dar os seus mortos. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Todos. A Bíblia fala que naquele dia do juízo, a morte vai ter que dar, o inferno vai ter que dar os seus mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades. Lembra que eu falei para você, o Hades é uma palavra grega, quer dizer inferno, que é o mundo espiritual, onde o espírito, quando morre sem Cristo, vai para lá e fica em prisão. O Hades vai ter que dar os seus mortos. E a Bíblia fala que agora a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, o mundo espiritual, onde é o inferno hoje, vai ser pego e ser lançado no lago de fogo também. E esta é a segunda morte, porque a primeira morte é aquela que você vai para o cemitério. E hoje está todo mundo morrendo de medo da morte, não é verdade? Porque está vendo aí a pandemia se falando do coronavírus. É máscara para um lado, máscara para o outro, e passa álcool gel, e passa não sei o quê. E o que eu falo para todos, existe algo pior do que o coronavírus, que se chama pecado. O pecado, além de matar o homem, ele lança a alma no inferno. Por isso, se todos nós tivéssemos o mesmo receio que nós estamos tendo a respeito do coronavírus, não, eu não posso pecar, eu não posso me contaminar, eu tenho que me purificar pela palavra. Vê que seu álcool gel é a palavra de Deus, estar no coração, vigiando. Ah, como seria bom. Muitos deixariam de ir para o inferno. Por isso nós precisamos estar atentos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vai ser muito triste, vai ser desesperador, porque assim como hoje nós estamos vendo, colocando aí nos dias atuais, pessoas que estão morrendo de coronavírus, e mesmo aqueles que não estão morrendo de coronavírus, muitas vezes é colocado lá como Covid, que a pessoa sai muitas vezes do hospital num saco. Já pensou? Coloca lá no saco, nem coloca roupa nem nada, põe no saco, fecha, vai lá para a funerária, da funerária já sai direto, vai para o cemitério, a família não vê e é jogado no buraco ali, entendeu? Sem valor nenhum. Assim também será no dia do juízo. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que talvez o seu nome é conhecido aqui na terra, talvez você é o fulano de tal, ciclano de tal, você tem realmente o nome aqui na terra, mas que adianta ter o nome aqui na terra e não ter o nome no livro da vida? Então a Bíblia fala, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é importante você nascer de novo. Sexta pergunta, todos irão para o mesmo lugar na eternidade? Olha o que a Bíblia nos fala. Mateus 25, 46. E irão eles quem? Aqueles que Jesus disse e comparou como os bodes. Aqui no capítulo 25, você percebe que no dia do juízo, Jesus separa os bodes das ovelhas.
E naquele que é o bode, o que representa o bode? É aquela pessoa que é rebelde, não obedece à palavra. O bode, ele não desobedece, ele é teimoso. A ovelha não, a ovelha obedece. A ovelha, ela se curva. Então, aos que estiverem à sua direita, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à sua esquerda, que é o bode, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. É muito sério. E agora, esses que Jesus disse, apartai-vos, diz, irão eles para o castigo eterno. Olha a palavra eterno aí, não tem mais saída, não tem mais jeito. Ah, eu vou pedir, né, para a pessoa que morreu depois da morte lá, né, para que ela saia lá do purgatório. A Bíblia não chama, não existe purgatório. Não tem salvação depois da morte. A Bíblia fala que só tem dois caminhos, o céu e o inferno. E é um dos lugares que você está indo. Então é necessário você estar analisando a sua vida enquanto você tem vida, porque depois da morte não tem mais o que fazer. Mas os justos para a vida eterna. Olha lá, vale a pena a gente ser justo, vale a pena a gente estar no caminho estreito. Não é fácil o caminho estreito. Não é fácil você estar com Jesus, você tem que renunciar. Jesus disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo o que é? É o desconforto de seguir a Cristo. Você tem que abandonar o pecado, você tem que servir, você tem que renunciar. E é isso que eu tenho que fazer. Porque se eu não entrar por esse caminho, infelizmente eu não irei ter a vida eterna. E aqui nós temos esse desenho, né? Olha lá, muitos indo para o inferno. E infelizmente Jesus disse que são muitos, poucos que irão entrar na vida eterna. Agora que a minha oração e a tua oração é: Senhor, que eu seja esses poucos. Tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. Que a minha oração e a tua oração seja: Senhor, eu dou total liberdade para o Senhor apontar o dedo, para o Senhor me corrigir, para o Senhor me consertar, porque é melhor ser corrigido aqui, ser disciplinado aqui, do que ir para o inferno e não ter mais saída. É melhor levar umas palmadas aqui do que ir para o inferno e não ter mais saída. Essa é a minha oração e a sua oração. Então todos irão para o mesmo lugar na eternidade? Não, porque uns irão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Agora, o inferno, já vimos que é horrível. Falamos isso na lição 3, falamos um pouquinho agora, mas vamos ver como é o céu. Então, se você realmente tem no seu coração o desejo de ir para o céu, a Bíblia nos fala um pouquinho do céu. E é para aqueles que amam a Deus, para aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Vamos lá. A Bíblia descreve o céu como um lugar real. Assim como o inferno é um lugar real, o céu também é um lugar real. A palavra céu é mencionada 276 vezes apenas no Novo Testamento. Olha que coisa linda. A palavra céu é mencionado 276 vezes apenas no Novo Testamento. O apóstolo João foi muito privilegiado em ver e relatar sobre a cidade celestial. Ele viu, ele teve a oportunidade. E aí nós vamos ver um exemplo do que ele viu. Apocalipse capítulo 21, versículo do 10 ao 27. E ele levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Lembrando que a Jerusalém terrena é a sombra daquilo que nós temos no céu. Lá também existe a Jerusalém celestial. E a Bíblia fala que a Jerusalém celestial descerá no final da grande tribulação, no milênio de Cristo, e diz assim: e a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Então, na Nova Jerusalém, a glória de Deus está lá. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima. Você já viu alguma pedra preciosa? Diamante e tantas outras. E ele fala assim, como se fosse jaspe cristalino.
E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Lá no céu tem portas, não é verdade? 12 portas. E nas portas 12 anjos. Também tem guardiões lá. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Dan, Naftali, Zebulon, Judá, então os 12 que nós encontramos. Olha ainda João vendo, Apocalipse 21, do 13 em diante. Ao oriente havia 3 portas, como nós estamos vendo aqui, ó. É como João viu. É algo para nós surreal, mas é a visão que João teve e com certeza será um lugar maravilhoso. Diz assim, havia 3 portas, ao oriente, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Então 3 vezes 4, 12 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você sabe pelo menos o nome do apóstolo? Né? O Pedro, Tiago, ok? Felipe. Então os nomes dos apóstolos aí que nós temos. Menos Judas Iscariotes. Ele foi tirado, no lugar dele foi colocado Matias. E alguns chegam a dizer que talvez seria até o apóstolo Paulo. Mas lá no céu a gente vai saber. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, como você está vendo aqui, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios, que equivale a 2.200 quilômetros. É como se fosse daqui na Bahia, mais ou menos. Então isso mediu a cidade e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Se a pessoa 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Acho que nem um arranha-céu hoje que temos aí mais alto é a altura que é a cidade celestial. Mas pastor, e aí elevador, como é que vai fazer? Lembrando que seremos como os anjos, transformados. Hoje o homem para chegar no espaço, né, space lá, vamos daqui, e conseguimos, com a maior dificuldade, nós seremos como os anjos. Vamos voar como um relâmpago. Ó, que coisa linda. Vamos para um lado, para o outro. Vale a pena estar com Jesus. Seremos realmente transformados. Será glorioso o nosso corpo. Vale a pena estar com Cristo. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, era de 144 côvados, 80 metros de altura. Já parou para pensar 80 metros de altura? Nosso terreno aqui, ele mede 30 metros. Então 30 metros, então 2 terrenos e mais um pouquinho. Só o muro. E o diz assim, e era de 140 côvados, 80 metros de altura, segundo a medida de homem. Isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe. Então lá não usa porcaria não. Lá é coisa boa. Lá no céu só tem coisa boa. E a cidade era de ouro puro. Hoje a pessoa briga aqui com um pedacinho de ouro. Lá no céu, onde iremos morar, segundo a Bíblia, é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Se você procurar lá no Google, colocar cada uma dessas pedras, você vai ver o brilho de cada uma delas e como elas são. É muito bonito. Como estamos vendo aqui, ó, essa imagem, a face revelada do paraíso. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. Olha aqui, isso aqui é o que o homem fez, colocou, né, a imagem. Já é bonito de ver. Imagina você ver ali face a face a tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, Apocalipse 21, do 20 em diante, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. E nela não vi santuário. Lá você não vai ver igreja. Então é por isso que você tem que congregar aqui, na sua igreja, dar valor à sua igreja, o ministério,
que lá não vai ter placa de igreja. Ah, aqui Igreja Batista, Assembleia, Metodista, não, lá não tem placa de igreja. Lá não vai ter igreja. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A presença dele vai estar em todo lugar lá. E o Cordeiro, que é Cristo. A cidade não necessita nem de sol nem da lua. Então aproveite para ver o sol, a lua aqui. Lá não vai precisar, porque a presença de Deus, o brilho de Deus é tão maravilhoso. Imagina, é o Criador. O sol, nós sabemos, diante do universo, é um pequenininho comparado a outros sols que existem, não é verdade? E ele então criou tudo isso. E a Bíblia fala que a presença de Deus vai iluminar toda a cidade, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Então lá no céu haverá sim vida, como nós estamos vendo aqui. Vai ser algo maravilhoso, não vai ter mais o pecado, não vai ter mais o diabo, não vai ter mais morte. Lá não vai ter mais assim, olha, morreu alguém de Covid. Oh, maravilha, não tem mais. Morreu de câncer, não existe mais. Infarto, nem se fala mais. O coveiro perde o emprego. Lá cemitério não tem. Entendeu? Lá não tem, é funerária. Oh, maravilha! Mas também não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Vai ser algo maravilhoso. As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. Ah, pastor, mas não vou conseguir dormir. É tão gostoso dormir até as 10, 11, meio-dia, 1 hora. Então aproveito para dormir aqui. Porque lá no céu não vai ter sono. Mas não vou me cansar, não, porque lá o seu corpo vai ser transformado. Então não vai ter mais canseira. Ó que coisa linda. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura. Agora é uma atenção que nós devemos estar prestando aí, a respeito de João falando. Lá não vai entrar coisa alguma impura. Você está vivendo uma vida de impureza, de pecado? Você está vivendo aí uma vida que não agrada a Deus e você sabe que não está agradando a Deus? Então se arrependa. Ah, pastor, mas é difícil abandonar. Não é fácil, o caminho é estreito. Você pensa que para Jesus também foi fácil deixar o céu para vir nesse mundo perdido, caótico? Nascer aqui num lugar pobre, em Belém, muitas vezes ali com seus pais pobres, Maria e José, nascer ali numa estrebaria. Você acha que Deus, se fazendo homem, foi fácil também? Foi tentado, foi humilhado, levou a cruz. E ele foi até o final, por mim e por você. Para ele também não foi fácil, mas ele venceu, ele foi até o final. Então, que você possa ir até o final por Jesus. Abandone o pecado, renuncie. Ele deixou a glória para que hoje você e eu tivéssemos vida eterna. Então esse pecado que você está aí muitas vezes acariciando, abandone, porque vai levar você para a eternidade sem Deus, não vale a pena. Porque o pecado, eu sempre costumo dizer, que é algo prazeroso, é claro, é pecado. Mas esse pecado que você muitas vezes está com ele aí durante esse tempo, ele traz sim um prazer. Mas depois a consciência lateja, a mente, e as consequências do pecado é horrível. E fora que lá na eternidade você vai lembrar, eu ouvi a palavra, eu estive na igreja, eu estive no culto, que tolo que eu fui, por que eu não me abandonei aquilo que Deus falou que era errado, por que eu não me esforcei mais? Porque a Bíblia fala que lá no céu para você entrar é com muito esforço. Então vale a pena você se esforçar. Jesus foi até o final por você, que você possa ir até o final por Cristo também. Nem o que pratica abominação ou mentira. Então olha, lá no céu não vai entrar coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e nem mentira. Você tem mentido? A mentira muitas vezes tem estado constantemente na sua vida. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. E quem mente, a Bíblia fala que é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso. Então abandone a mentira, fale a verdade, doa quem doer, o que for, fale a verdade, Deus vai te honrar. Mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como eu disse, o livro da vida é o livro de registro de nascimento, lá no céu. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu.
É através da conversão, é através daquele momento que você reconhece que é um pecador, que você ouve a palavra e você então se arrepende dos seus pecados e você sabe que os seus pecados te separaram de Deus, mas que Deus te ama e agora você diz: Jesus, eu me arrependo, perdoa-me, entra no meu coração. E Jesus, então, ele é o presente de Deus, ele entra na sua vida, ele te purifica, ele te restaura, ele escreve o seu nome no livro da vida e ele concede a você a vida eterna. E aí um dia você vai estar lá nesse lugar maravilhoso. E você vai dizer: valeu a pena estar com Cristo. Vamos ainda. João viu que o céu possuía a glória de Deus. Apocalipse 21:11. O céu não tem noite e o Senhor é a sua luz. O sol e a lua não serão mais necessários. Apocalipse 28:5. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelo século dos séculos. Então a cidade é cheia do brilho de pedras preciosas e jaspes claros como os cristais. Agora a Nova Jerusalém, Apocalipse 21:18. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Aqui é alguém que fez um desenho mostrando a cidade, é claro, de ouro, mas o ouro era tão límpido que parecia um vidro. Era tão puro que parecia um vidro límpido. O céu tem 12 portas, como nós estamos vendo aqui, ó, cada um 3, 12 portas. E a porta, aqui no Apocalipse 21:12, tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E os 12 fundamentos, Apocalipse 21:14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então eles vão estar ali em Israel. Essa nova Jerusalém vai descer e estar em cima de Jerusalém terrena. Deus vai fazer, Ele é soberano. Vai ser algo maravilhoso. Sabendo que ainda diante de nós alegria, amor e sabedoria infinitos, tal é o objetivo a que aponta a esperança cristã. Por mais eloquente que João tenha sido em sua descrição do céu, a realidade do céu vai muito mais além do que um homem finito pode descrever. O céu é um lugar de não mais. Olha que coisa linda. O céu não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dores e não mais sofrimento. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento e nem dor. Essa dor de joanete, dor da coluna, dor do ouvido, não vai existir mais, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Então lá não vai ter mais a separação, a morte. E olha agora Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado, feliz e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vai ser glorioso. A melhor coisa sobre o céu é a presença de nosso Senhor e Salvador. Estaremos face a face. Já pensou você ver Jesus face a face? Que dia glorioso será. Você ver também Moisés, Abraão, Maria, Pedro, João, Daniel. Vai ser um dia glorioso. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus que tanto nos amou e se sacrificou para que pudéssemos gozar da sua presença por toda a eternidade. Agora a pergunta e terceira tópico, qual a importância da sua escolha? Eu preciso escolher. Olha lá, não culpe a Deus por alguém ir ao inferno. Porque talvez você pode dizer, mas Deus é bom, se Deus então criou o inferno, então Deus é mau. Não culpe a Deus por alguém ir ao inferno. Deus quer salvar a todos, mas cada um deve escolher por si mesmo o seu lugar na eternidade. É o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Então, o que Deus quer? A primeira pergunta, 1 Timóteo 2, 4 ao 5, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É isso aí. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse,
lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que o homem conheça Jesus, que é a verdade. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, porque só Ele morreu e só Ele ressuscitou e só Ele pode interceder por nós. Então por isso que o caminho é Ele. Não existe outro meio de salvação. Por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus, através da fé, do arrependimento. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Que promessa? Da volta dele. Porém é longânimo para convosco. O que é longânimo? Paciente. Olha como é que ele está sendo paciente. Se ele voltar hoje, você estaria preparado? Você realmente poderia dizer, não, eu vou para o céu? Ou de repente, não, ainda não vou. Eu preciso mudar muita coisa. Então você vê como é que ele é paciente. Como é que ele está sendo longânimo? Ele está te dando oportunidade, mais um dia, mais um momento, para você se arrepender, para você se converter. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Sei lá, Jesus quer que o homem se arrependa. E o que é arrependimento? Mudança de pensamento. Estava pensando em fazer a coisa que não agrada a Deus e agora você se arrependeu, mudou de pensamento. Lembra do filho pródigo? Estava lá, agora ele se arrepende. Vou voltar à presença do Pai. Então, se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte. Volte enquanto Jesus não voltou. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque ainda há tempo. Olha lá, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A pergunta é, o que Deus quer? Que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade que é Jesus, como eu disse, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E arrependam-se. Que proposta Deus faz ao homem? Ele coloca a nós escolha. A bênção e a maldição. Deuteronômio 30,19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus sugere, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus fala, olha, eu coloco a bênção e a maldição, eu coloco a vida e a morte, mas você quer uma sugestão? Escolhe a vida. E quem é a vida? Olha João 14,6 de novo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está dizendo? Escolhe Jesus. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Glória a Deus para escolher a vida que é Jesus, pois Ele é a vida eterna para nós. Terceira pergunta. Se alguém morrer sem salvação, ainda tem chance? É aquela ideia que muitas vezes nós aprendemos. Se eu morrer sem salvação, depois alguém vai pedir a Deus por mim e eu vou ser salvo. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vindo o juízo. A Bíblia está dizendo que a morte já está determinada ao homem morrer uma vez. Aquela ideia que nós aprendemos também da reencarnação, isso não está na Bíblia. Aquela ideia que a pessoa nasce, se ela não for muito boa, daqui a pouco ela morre, depois ela nasce de novo, depois ela morre, não está na Bíblia. E lembrando que Deus não deixou isso, Ele só deixou dois caminhos, céu e inferno. E lembrando que lá no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, Ele só fez os dois, só tinha dois espíritos, dois corpos. Os dois pecaram, os dois morreram. Era para nascer só dois, sim ou não? Era dois espíritos. Mas por que então houve multiplicação de espírito, se fosse olhar para a questão de reencarnação? Não é verdade? Porque hoje o que se fala da reencarnação é que a pessoa que morreu ontem nasce hoje. Então, ela não foi muito legal, ela morre e depois ela nasce. Mas isso não está na Bíblia. Ao homem está determinado morrer uma só vez e depois o juízo. Então não tem outro caminho. Você morreu, para você, Jesus já veio, para você já está determinado o juízo. Então, se alguém morrer sem salvação, ainda tem chance? Não. Então não morra sem salvação. Deus está te dando oportunidade. Quando você tem vida, você tem condições de se arrepender. Mesmo se for na última hora, como o ladrão da cruz. Na última hora se arrependeu, amém. Mas quem nos garante que teremos a última hora?
4. Alguém pode pagar a salvação de outro. Olha Salmo 49, 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Então a pergunta é, alguém pode pagar a salvação de outro? Aquela coisa, a pessoa morreu sem salvação, aí eu vou pedir a Deus por ela. Será que eu tenho como resgatá-la, como salvá-la? Não. Lembra lá do próprio rico e Lázaro que nós falamos? O rico morreu, foi para o inferno. Lázaro no seio de Abraão. O rico lá no inferno estava consciente, em tormento. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe um pouquinho de água. Ele disse, não, tem um grande abismo aí, não dá para passar de um lado para o outro. Pai Abraão, então manda que Lázaro vai pregar para os meus irmãos, porque tem 5 lá, estão no mesmo caminho, irão vir para cá, que eles não venham para esse lugar. Olha só, então ele disse que não tinha como. Estão mostrando para nós que não tem como interceder, mesmo lá no céu, no inferno, na terra, não tem como, a salvação é cada um por si. E tem que ser feito aqui na terra, através da fé em Jesus. E se alguém quisesse pagar a salvação de alguém, não daria para se pagar. Por quê? A salvação é muito cara. Por quê? Porque o preço que foi pago foi o preço do sangue do Filho de Deus. Então não tem preço. Por isso que hoje, pela fé, nós somos salvos, pela graça. Para nós não pagamos nada, mas o preço que Deus pagou através da morte do seu Filho Jesus foi muito alto. Então, por isso que se alguém rejeitar o Filho de Deus, não tem o que fazer. Por isso que é necessário buscar o Senhor, estarmos na presença dEle. Então, alguém pode pagar a salvação de outro? Não. 5, podemos ser sinceros, mas errado? Ah, quantas pessoas são sinceras, não é verdade? Quantas pessoas que a gente vê aí, eu não mato, não roubo, não fumo, não faço mal para ninguém. Pessoas boas mesmo, do coração, mas isso não adianta, porque pode estar sim nos caminhos errados, porque não é isso que vai me salvar. A salvação é pela fé em Jesus, através do arrependimento. Provérbios 16, 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Lembra que eu já testemunhei que eu estava aos 14 anos lá no Candomblé, e eu era cambono de centro. E na minha cabeça, lá, Deus estava lá. Mesmo com todos aqueles rituais de feitiçaria. Na minha cabeça eu estava sincero naquilo que eu estava fazendo, mas estava errado. Quantas pessoas estão sinceras nas suas religiões, mas estão erradas. Mas Deus é tão bom que eu vejo como Cornélio, capítulo 10. Cornélio era um homem bom, generoso, dava esmola. E Deus levantou a Pedro, mandou um anjo primeiro, falou, olha, vai lá, busca Pedro, que Pedro tem algo para te dizer. E quando Pedro chega, Pedro anuncia Jesus. Então eu creio que Deus conhecia o meu coração, mesmo na feitiçaria, que ele sabia que eu estava querendo servi-lo de coração. Então Deus levantou alguém para pregar o Evangelho para mim. Graças a Deus, o Evangelho que é a boas novas de salvação. E eu tenho a certeza que hoje você está ouvindo esta palavra porque Deus te ama. Deus conhece o teu coração e Ele sabe a sede que há na tua alma. E Ele quer realmente trazer essa salvação, essa revelação. Então há caminho que parece ser certo ao homem, mas no final conduz à morte. 6, a maioria sempre tem razão. Lembra aquela coisa, voz do povo, voz de Deus? Será que a maioria tem razão? Olha o que nós encontramos Mateus 7, 13 e 14, para a gente ir finalizando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então ele está dizendo que são poucos que entram pelo caminho estreito, porque não é fácil. Tem que abandonar o pecado, tem que entregar a vida a Jesus, tem que se arrepender. Mas aquele que vai por esse caminho tem a vida. Enquanto aquele que vai pelo caminho largo, para que isso? Vou continuar nessa vida mesmo, não é bem assim, e continua na vida do pecado, caminho largo, e é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. E o que nós temos resposta, porque aqui a maioria sempre tem razão? Não. São poucos que acertam o caminho da vida, que é Jesus. E assim encerramos mais uma lição, que você possa estar aí meditando nessa lição 4, o que acontece
depois da morte. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que ao mesmo tempo está aí acessando, compartilhando, que você possa estar compartilhando, possa estar curtindo, comentando, porque lembrando que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu vou ver se as pessoas que estão aqui conosco, se eu consigo enxergar elas aqui, aquelas que estão aí nos acessando. Vamos ver se eu consigo ver, se não, depois eu sei que no compartilhar, muitas pessoas compartilham e conseguem, através do compartilhamento, também acessar esse estudo que vai ficar no YouTube, no Facebook. Graças a Deus por isso. Não, aqui eu não estou conseguindo acessar no momento. Deixa eu ver. Eu acho que tá. Se não conseguir, a gente vai estar orando. Mas obrigado você que está aí pela sua companhia. Obrigado por você estar acessando, estar aprendendo a palavra de Deus. Deixa eu ver agora se eu acho. Achei! Muito bem. Josué Gonçalves. Está dito aqui, ó, super fã. Amém, é verdade. Está sempre conosco. Um abraço para você, Josué. Também a esposa Celina, o Mateus. Deus abençoe mesmo. Está dizendo glória a Deus. Também a Ângela Gabas. Ângela, um abraço para você, para minha mãe que está aí, né? A minha irmã, a Nilza, a Elza, o Fausto, um abraço para toda a família. A Neide, muito bom estudar a palavra, aleluia, um abraço, irmã Neide, um abraço para você. Dona irmã Luzinete, lá de Penápolis, um abraço, querida, Deus abençoe toda a família, Deus abençoe mesmo. A Marli, também, Deus abençoe você, Marli, um abraço no seu coração. Carol, a Carol que teve uma experiência aí, indo para a Alemanha, morreu, ficou 10 minutos morta, mas Deus trouxe ela de volta. E ontem eu fui lá, inclusive vi ela bem, regando as plantas, toda saudável. Que bom, Deus abençoe, Carol. Tenha certeza que tudo isso é para a glória do Senhor. E aqueles que irão acessar, que irão compartilhar, Deus abençoe pelo carinho de vocês. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, te damos graça por esse estudo que com certeza trará a tua revelação, trará conversões, trará um renovo. Aqueles que estão fracos espiritualmente se fortalecerão, porque é tempo de buscar o Senhor. A tua palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Abençoa esta pessoa que está aí comigo agora, orando, intercedendo. Cobre ela com teu sangue, guarda, e que possamos entrar no céu, Senhor. É o nosso desejo. É o desejo, acho que de todos, dependendo do credo, da religião, todos querem ir para o céu, todos querem estar junto de ti. E o Senhor nos deixou claro que é a tua vontade também. E o Senhor fez de tudo para que essa vontade se concretizasse através de teu Filho Jesus, morrendo na cruz para nos salvar. Então, que cada um, Senhor, possa entregar a sua vida a Jesus e se arrepender, e se converter e ter a salvação que o Senhor nos concede. Obrigado por este dia, obrigado por essa pessoa que está orando comigo. Se tem alguém enfermo, cura, liberta. Se tem alguém precisando de uma porta de emprego, abre portas, supre as necessidades, repreenda o maligno e coloca as tuas mãos, Senhor. Se houver alguma coisa em nós que não te agrada, tira, arranca. É melhor o Senhor arrancar agora do que ir para o inferno e não ter mais saída. Então, em nome de Jesus, damos total liberdade para o Senhor nos corrigir, nos exortar aqui, ó Deus, para não irmos para o inferno. Em nome de Jesus, cobre cada um com teu sangue para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe você. E eu sempre digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta das 10 às 11 da manhã com mais uma lição. Aí iremos falar lição 5 do discipulado. E hoje, espero você, hoje às 20 horas, das 20 às 21 horas, estaremos aqui fazendo o culto ao vivo. As 7 semanas com Deus. Você que está fazendo a corrente e você que vai começar, esteja conosco e compartilhe para a glória do Senhor. Um abraço no seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.